Bom dia a todos da turma do 8º A e 8º B. Vamos dar continuidade à nossa compreensão sobre circunferência e círculo. Observando bem essas duas figuras, nós vamos fazer uma definição sobre o conhecimento de cada uma delas. Veja bem, a circunferência é uma linha fechada em que todos os pontos que faças nessa linha estão à mesma distância do outro e que chamamos de centro. Qualquer ponto que você faça do centro para a constante dessa circunferência, que é a linha fechada, vai ter sempre a mesma distância. Já o círculo, que você observa na segunda figura, como se poderá definir? A gente define por uma superfície limitada por uma circunferência. Aqui está a circunferência e toda a parte interna é limitada com o círculo. Veja bem, nós temos aqui um círculo e temos aqui uma circunferência. Então, comprova-se que a circunferência é a linha fechada, onde tem um centro, que você pode limitar diversos pontos com a mesma distância do centro para a linha fechada. Então, isso se chama circunferência. Já o círculo é a área limitada pela circunferência. Área do círculo. A área do círculo é todo o espaço limitado pela circunferência. Para isso, observamos o centro e com essa distância aqui nós chamamos de raio. Então, para calcular a área de uma circunferência, eu convido-os para memorizar esta formulazinha. A de área igual a π vezes o raio ao quadrado. Mas o que é π? Π é um símbolo da matemática que facilita a relação, a proporção entre o círculo e a circunferência. Esse símbolo tem um valor x limitado, que é 3,14. Elementos da circunferência: centro, linha fechada, que é a circunferência propriamente dita. Do centro para a linha, nós chamamos de raio. E como vocês observam, aqui estão alguns pontos limitados: A, B, C, D, E, F e G. Do centro, que é 0, para o C, nós chamamos de raio. 2 vezes um raio, do centro para A é um raio. Já 2 vezes esse raio, 2 vezes o raio, nós chamamos de diâmetro, que representa o segmento de A até o B. Um lembrete importantíssimo:
todo diâmetro é aquele segmento que passa pelo centro, que intercepta, que corta o centro. Aqui nós estamos vendo que a linha vem de um lado para o outro, ó, na linha fechada. Mas não é diâmetro, é uma corda. Olha a diferença. Diâmetro intercepta o centro. A corda não intercepta o centro. Foi traçado aqui, da corda para a linha fechada, um outro segmento. E ele teve aqui um ângulo na letra F. Isso é chamado de flecha. Então, está aqui os segmentos indicados. Raio de 0 para C. Diâmetro de A para B. Corda do D para o E. Flecha do G para o F. Exemplo de objetos reais do nosso meio que representa a circunferência. Por exemplo, o pneu de uma bicicleta. Centro. Do centro para qualquer um desses pontos que você observa o raio da bicicleta, é também o elemento da circunferência, chamado raio. Mas se você observar esse raio que passa pelo centro e vai para o outro lado, ele é chamado diâmetro. Aqui nós temos um exemplo real de um produto alimentício, a pizza. Observe que aqui representa as duas coisas. A linha fechada é a circunferência. E toda a parte da pizza, que é limitada e preenchida, é chamado de círculo. Veja bem, círculo e circunferência. Quem é o círculo? O verde. Quem é a circunferência? Essa linha fechada que está representada aqui mais uma vez, dizendo para vocês cada elemento. Do centro para o A, nós temos o raio. Do A, que segue para o outro lado, que eu deveria aqui ter escrito o B. Então, nós temos aqui o diâmetro. Esse diâmetro, ó, esse traço todinho é 2 vezes o raio, formando um diâmetro. Então, tá aqui, ó, 2 vezes o raio forma um diâmetro. O comprimento da circunferência é a linha fechada, que para calcular essa linha fechada, nós vamos precisar utilizar esse símbolo, que é π igual a 3,14. Como calcular? Circunferência, que é o comprimento da circunferência, vai ser igual a 2 vezes a medida do π vezes a medida do raio. Então, essa formulazinha aqui, eu convido a vocês também a memorizar essa fórmula. Anteriormente, eu indiquei a fórmula de calcular o círculo, a área limitada do círculo. Aqui é a área limitada da circunferência. Circunferência é o conjunto de todos os pontos de um plano
que distam igualmente de um ponto fixo chamado centro. Lembrando o pneu da bicicleta, aquele arco ali do pneu da bicicleta. Então, do centro para toda e qualquer situação do raio para a linha externa, está formado ali um conjunto de pontos que poderia ser de A a Z. Né? Então, cada linha puxada é um raio. E definindo como circunferência, dizemos então que é um conjunto de pontos em um plano que é distinto, que é fixo no centro e que a gente leva para a linha fechada, que é o perímetro, é o contorno da circunferência. Círculo tem o centro, mas não possui raios, nem diâmetros. É um espaço, um plano limitado. Lembra da pizza? Veja alguns exemplos da circunferência e do círculo. Raio, o que é? O segmento que une o centro a qualquer ponto da circunferência. Corda, o que é? É o segmento cuja extremidade pertence à circunferência, mas não intercepta nem une o centro à linha. Diâmetro, o que é? É uma corda, é também uma corda que passa pelo centro da circunferência. Mas aqui no caso do diâmetro, é necessariamente passar pelo centro da circunferência. Então, observe a figura aqui ao lado. Nós temos A, B, C e D. De A para B, nós temos um diâmetro. De C para D, nós temos uma corda. Do centro para A, nós temos um raio. Veja aí uma situação prática, onde observamos pessoas demonstrando situação de circunferência, de círculo e de esfera. Precisamos definir claramente. O bambolê é uma circunferência. O bambolê é uma circunferência. A pizza é um círculo. A bola é uma esfera. Então, precisamos saber definir essa questão da figura arredondada. Nós vamos para atividades. E nessa atividade, eu espero que com essa aula de hoje, vocês já tenham segurança de responder claramente as seguintes questões. Primeiro, defina o que é círculo e o que é circunferência. 2. Quero que cite os elementos existentes em uma circunferência. 3. Apresentar as fórmulas de como calcular o comprimento de uma circunferência e de um círculo. 4. Pesquisar duas questões, seja na net, seja no seu livro, seja em livro extras que tenha em casa, algumas atividades que tiver em casa já, mas pesquisar duas questões que envolva circunferência e duas que envolva círculo. Mesmo aqui de longe, cada um de vocês estão bem pertinho de mim.
Sinta-se você morando sem pagar aluguel no meu coração. Cheiro!